nosso Deus é o Deus da história. O nosso Deus é aquele que te conhece desde antes de você estar no ventre da sua mãe. E o nosso Deus é aquele que te fez chegar até aqui e foi colocando dia após dia uma história que é única. E na sua vida existem experiências, momentos difíceis, momentos bons, vitórias, outros em que parece que a gente perdeu as batalhas, mas a história ainda não terminou. E Deus foi colocando ferramentas nas mãos de cada um de nós. E quando Deus chama um de nós para cumprir aquilo que está no coração dele, e a gente fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente não tem a menor ideia do que ele é capaz de fazer. Porque nós somos realmente, como a gente falou ali, a gente é extremamente pequeno. Nós somos extremamente incapazes de fazer o que é bom. Mas Deus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Eu creio numa igreja que Deus tem levantado para proclamar essa justiça do Deus a quem nós adoramos. Não adianta eu chegar aqui na congregação e eu declarar que Deus é amor, que Deus é justiça, e eu sair daqui, quando eu encontro com as pessoas lá fora, eu não deixo resplandecer através de mim o amor, a justiça, a verdade, a cura, o ressuscitar de Deus. Deus tem te chamado para algo muito específico. Talvez isso ainda não esteja tão claro. Se você me perguntasse alguns anos atrás, aliás, foi até interessante, quando eu e o Rodrigo a gente começou a namorar. Eu sou neta de pastor, filha de pastor. Meu marido fala que lá na minha casa até o cachorro era pastor, e é verdade, era pastor alemão. Então, desde pequena, eu cresci envolvida com a vida da igreja. Cantando, participando de teatro. Já na minha infância, meu pai era militar da área de saúde, e aí ele foi transferido para fazer fronteira lá no Amazonas. E chegamos lá, Deus colocou, havia uns índios ticunas que tinham sido evangelizados por uma igreja batista muito tradicional, que não acreditava nos dons do Espírito e tal. E aí meu pai orando, né, que ele queria ir para um lugar onde ele fosse ser usado por Deus. Pois a gente, para chegar lá, a gente tinha que pegar um avião, a gente morava em Brasília. Tinha que pegar um avião de Brasília até Manaus. Depois de Manaus, a gente pegava mais 2 horas de voo até Tabatinga, que é lá na divisa com Peru e Colômbia. E aí a gente pegava um barco, daqueles barcos que eles chamam barco recreio, né, aqueles barcos de madeira. E a gente viajava por mais 1 hora, mais ou menos, para chegar em Benjamin Constant. Aí a gente chegava lá, tinha uma placa assim, aqui começa o Brasil. Eu olhei e falei assim, meu Deus, isso aqui é o fim do Brasil e do mundo. Nós estamos muito longe. Imagina, eu, Gaúcha, minha família lá no outro extremo, né? E aí, quando a gente chega lá, nessa viagem de barco, chegando, quem que senta ao lado do meu pai? O pastor da referida Igreja Batista. E ele era um pastor jovem ainda, e começaram a conversar e tal, e logo, claro, os dois descobriram que eram pastores e tal, não sei o quê. E aí o meu pai falou, pois é, eu estou buscando de Deus qual que vai ser a vontade dele para mim aqui, porque eu não vim para cá só para servir o exército. Antes de eu servir o exército, eu sirvo ao exército do Senhor. Aí ele olhou assim para o meu pai e falou assim, olha, eu acho que eu tenho uma igreja para você. Ele, como assim? Não, é porque a gente pregou para os índios ticunas, e na aldeia dos ticunas é assim, quando o cacique ele se converte, então toda a tribo se converte também, ou quem não quer seguir aquele caminho tem que mudar e ir para outra tribo. Então a tribo inteira havia se convertido, mas haviam se convertido genuinamente, não apenas para seguir o cacique. E começaram a ler a Bíblia, a aprender e tal, e começaram a clamar para que Deus enchesse eles com o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala o quê? Que quando alguém bate na porta, ele abre. E que a gente pede do Espírito Santo de Deus e ele vai derramar. E o que aconteceu sobre aqueles índios?
foram cheios do Espírito Santo. Começaram a fazer milagres, prodígios, maravilhas, a falar em línguas estranhas, a profetizarem. E os batistas não sabiam o que fazer com aquilo. Eles não sabiam o que fazer com aquilo, ficaram assustados, foram embora e falaram assim, não, a gente não dá conta de vocês, não. E aí ele falou, eu te levo lá. E assim foi, meu pai pegou 12 daqueles índios, né? E começou a discipulá-los, porque ele sabia que nós não íamos ficar tanto tempo, a gente ia ficar menos de 2 anos lá. E aí ele convida um rapaz para ir para lá, para ser o evangelista, né? E então ele falou assim, bom, tudo bem. Como bom batista, tinha que ter escola dominical, né, gente? Então, eu vou ser o professor dos homens, a Sônia, minha mãe, vai ser a professora das mulheres, o Wellington, que era esse evangelista, né, que tinha 20 e poucos anos, vai ser o professor dos jovens. Mas e as crianças? Eu tinha 8 anos, eu olhei para ele e falei assim, ué, eu posso compartilhar as histórias que eu sei da Bíblia. E assim eu comecei meu ministério com 60 crianças de até 12 anos, maiores do que eu. E... gente, queridos, não. Tem alguma coisa de especial em mim? Não. Eu só disse tô aqui. Se Deus quiser me usar, Ele pode me usar. Viu, querida? Ele quer te usar desde novinha. Quantos anos você tem? Mostra nos dedos, senão a tia Sara não vai te ouvir daqui. 9 anos. Aí, ó, quase a minha idade que eu tinha naquela época, né? Coisa boa. E, queridos, quando nós começamos a namorar, comecei a contar essa história, né? Tanto eu quanto o Rodrigo, nós orávamos para que Deus confirmasse se era isso mesmo que Ele tinha para a gente. Porque casamento é uma coisa muito séria, né? E várias vezes, não foi uma só. Deus usou pessoas diferentes. Deus deu palavra profética, Deus deu visão a pessoas que não nos conheciam. E o que Deus mostrava era sempre a mesma coisa. Nós dois, um arco-íris que unia a nossa cabeça, o arco-íris é símbolo de aliança. E era como se a gente estivesse num campo muito vasto. E muitas crianças e adolescentes chegavam até nós. E essa palavra se confirmava por 3 vezes, em situações muito distintas, com pessoas que não nos conheciam. A visão foi exatamente a mesma. Em uma delas, a única coisa que mudou é que Deus mostrou um cajado na mão do Rodrigo, né? Que significava pastoreio. A gente fazia de tudo na igreja naquela época, menos trabalhar com criança e adolescente. Tanto eu quanto o Rodrigo. A gente era envolvido com ministério de oração, eu fazia parte do louvor, a gente estava envolvido com discipulado, éramos líderes de células, participávamos do evangelismo, cooperávamos com o ministério de missões. Criança e adolescente era a única coisa com a qual a gente não mexia. Então não fazia muito sentido aquela palavra. Mas o que a gente fez? Bom, se Deus está falando, a gente vai colocar aqui na prateleira. E se for de Deus, Ele vai cumprir. E deve ser, né? Porque como que essas 3 pessoas que nem se conhecem, que não nos conhecem, estão dando a mesma palavra? O que será que Deus está tramando, né? Eu sei que aqui ninguém passa por problema. A vida de vocês é muito tranquila, não é verdade? Não? Pois é. E quando a palavra de Deus fala que ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, nós não vamos temer coisa alguma, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado, a sua vara nos orienta, e o seu cajado nos consola, nos puxa para perto dele, para perto da sua vontade, para o centro do seu querer. E a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Mas, Sara, então por que eu tenho passado por tantos problemas? Eu não sei. Várias vezes eu já fiz aquela oração de Jesus, sabe? Não é a do Pai Nosso, é aquela: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem nunca fez essa oração? Quantas vezes a gente chega aos pés do Senhor e a gente fala assim: mas Deus, está escrito na Bíblia que nenhuma provação maior do que eu possa suportar
vai me sobreviver, eu não estou dando conta. E quando a gente não está dando conta, Deus faz alguma coisa, ou Ele nos fortalece, ou Ele levanta alguém lá do outro lado do mundo para te ligar, às vezes alguém que você nem conhecia, e chega e te dá uma palavra, e te anima, e te encoraja. Quem sabe do que eu estou falando? Amém? Amém? Aleluia. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua. Eu não sei quais as palavras que Deus já tem liberado sobre a sua vida. Eu não sei quais são os trechos que te perseguem da palavra de Deus. Tem trecho que persegue a gente, né? A gente chega num lugar, alguém está compartilhando sobre aquele trecho. Aí a gente faz... Já viu aquela história de crente que quer, assim, né? Que vai lá e fala assim, Deus, fala comigo. Pá, e abre a Bíblia assim, né? E aí sai umas histórias muito esquisitas, não vou nem entrar nesse mérito. Mas às vezes até assim, Deus continua batendo na mesma história. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Eu só sei que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Fiel para completá-la. E o que isso tem a ver com orfandade? O que isso tem a ver com adoção? Vocês ouviram um pouquinho da nossa história. Vocês ouviram eu contando que nem sempre foi fácil. Nessa caminhada, nós perdemos 3 bebês no começo, né? 2 antes de eu ter o Lucas e 1 depois. O primeiro e o último eu já estava completando 6 meses de gestação. Barriga já aparecendo, eu sou meio, assim, adiantada para organizar as coisas, eu gosto de ter tudo pronto antecipadamente. Então o quarto do bebê já estava pronto, já tinha nome, aquela expectativa toda. A primeira vez que aconteceu, foi doído. Mas amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem planos de paz e não de mal para nos dar um futuro, uma esperança. Essas palavras consolavam o nosso coração. E naquela noite em que eu fui, né, logo depois que eu fiz o ultrassom, a médica que fazia o ultrassom em mim, ela é de Araguari, uma cidade que fica a 40 quilômetros, e ela estava viajando naquele dia. E ela falou, não, quando eu chegar na cidade, eu te ligo, você corre para lá, para a clínica que eu vou fazer ultrassom em você, porque a minha médica tinha me examinado e não tinha conseguido ouvir batimento cardíaco. Mas ela tentou me tranquilizar, dizendo que às vezes o bebê se escondia por trás da placenta, não sei o que lá e tal. E tá, então já era de noite quando eu fui para a clínica fazer esse ultrassom. E quando ela disse que realmente não tinha mais vida no bebê, nós olhamos para ela e falamos assim, amém. A nossa filha, era uma menina, Larissa, a nossa filha sempre foi do Senhor. Se Deus deu e Deus a levou, que tudo seja para a glória dele. Mas, queridos, é difícil. É difícil. Eu fui para o hospital. A minha médica não queria fazer uma cesárea, porque, afinal de contas, era a minha primeira gestação. Então, eu tive um parto induzido de um bebê que já estava morto. Não foi fácil. Mas naquela noite, eu vi Deus levantar o meu marido com uma autoridade na palavra e no espírito, como eu nunca tinha visto até então. Ele já era uma bênção, mas Deus o levantou com tanto poder e autoridade. E o Rodrigo, ele declarava a palavra de Deus a noite toda. As pessoas nos ligavam de madrugada, porque descobriam o que tinha acontecido, e falavam que elas é que saíam consoladas, porque o Espírito Santo estava nos carregando naquele momento. Logo em seguida eu engravido, tinha feito tudo quanto era exame e tal, estava tudo certo. Não tinha nada de errado. Parecia que tinha sido uma fatalidade. Então, vamos lá. Engravidei novamente quando eu estava com 4 meses e meio. De novo. O bebê estava morto dentro de mim. Eu confesso que o ponto de interrogação cresceu. Fomos acolhidos pelos irmãos, fomos
essa família da fé é algo tremendo. Eu não sei como que a gente dá conta de viver sem Deus e sem aqueles que nos lembram de quem nós somos em Cristo. E eu lembro que naquele final de semana a gente foi para a fazenda de uns amigos nossos. A gente chegou lá de noite já também. E quando chegamos lá, a gente foi orar, a gente foi cantar. E tinha uma menina, ela era adolescente, eu não sei nem como que ela sabia aquela música. Ela começou a cantar uma música antiga, que aquela música ela era cantada quando eu era criança. E ela falava assim: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa o teu dedo nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Eu chorei muito enquanto a gente cantava aquela música. Aquela era uma música que eu cantava quando eu era criança. E de novo, quando a gente pede, o Senhor dá. E Ele deu mais graça. Ele nos levantou. A gente estava machucado, mas Ele nos curou. Porque Ele é aquele que permite que a ferida seja feita. Mas Ele é o mesmo que a cura. E aí, logo em seguida, fizemos de novo. Tudo quanto era exame, estava tudo certo. Não entendemos por que isso está acontecendo. E aí foi uma época, claro, que o medo já estava maior, né, gente? Vamos falar sério. Ninguém aqui é super-herói. Quando eu pensava em engravidar, me vinha um medo, mas e agora e tal. E nisso nós começamos de novo a receber algumas palavras, algumas visões que mostravam como que uma fruta que estava ferida com uma faca, e vinha uma grande mão do alto e arrancava aquela faca e restaurava. Eu falava: Deus só pode estar falando dessa questão do gerar filhos, né? E aí um dia a gente estava numa conferência missionária na nossa igreja e tinha um pastor africano e ele disse que Deus tinha dado uma palavra para ele, né? Para a nossa casa, mas que ele queria compartilhar aquela palavra no domingo. Como nós éramos já líderes muito envolvidos com a igreja e tal, eu creio que Deus queria que a igreja recebesse aquela palavra, porque o que a gente estava vivendo, a gente tinha certeza que não era só para nós, que era muita dor para ser só para nós. Deus estava gerando algo que iria além de nós. E aí, quando foi no domingo, ele entregou aquela palavra. E, dentre outras coisas, ele disse que a nossa casa não veria mais aborto. E a gente, aleluia e tal. Logo em seguida, engravidei. Teve umas circunstâncias e tal. Não dá tempo de eu entrar em detalhes. Nasceu prematuro, mas com 7 meses e meio nasce o Lucas, como vocês viram ali no filme. Um grande presente, um milagre de Deus. E depois do Lucas, a gente engravida novamente. E quando eu estava completando 6 meses de gestação, eu descubro que o bebê estava morto dentro de mim. Sabe quando uma parte de você fala assim: está tudo certo. Deus é bom, sua bondade dura para sempre. Sabe? Uma parte estava tudo ok, mas a minha alma dava gritos. E eu falava: Deus, por que o Senhor permitiu que eu fosse enganada? Eu acreditei que a minha casa nunca mais saberia o que é aborto. E agora a gente está vivendo isso tudo de novo. E naquele momento eu desisti, eu falei para mim: chega. Deus já nos deu o Lucas. O Lucas é um milagre de Deus. Chega. Eu não aguento mais tanta dor. E naquele momento eu desisti. Eu falei: eu não quero mais filhos. O que aconteceu comigo? Entrei num processo de depressão. Comecei a ter crise de pânico. Síndrome do pânico, na verdade. Fiquei tão ruim que eu não conseguia lavar o meu cabelo sozinha, de tanta fraqueza que eu tinha no meu corpo. Eu só ficava deitada. Eu sentava na cama, brincava com o Lucas, que era pequenininho. E engraçado que o Lucas, ele chegava pro Rodrigo e falava assim: papai, o Breno era o nome do bebê, o Breno foi morar com Jesus, né? Aí o Rodrigo falava: foi. O Breno tá lá no céu, né? Tá.
É por isso que a mamãe chora, né, papai? Porque ela sente muita saudade. E aí o Rodrigo falava, filho, ela sente muita saudade. E aquela situação foi se estendendo e tal. E eu queria muito melhorar, mas eu não conseguia. Até que um dia o Rodrigo chega em casa e ele fala assim, chega, eu não aguento mais te ver desse jeito. Todos aqueles que me conheciam falavam que meu nome era Alegria, porque eu podia passar pelo que fosse. Mas eu sempre tinha um hino de louvor para cantar ao Senhor, eu estava sempre profetizando, eu tinha uma postura muito positiva, muito profética. Mas aquela situação tinha me derrubado. Eu esqueci de um detalhe importante. Tem hora que a gente faz umas orações difíceis para Deus, assim, para Deus não, para nós, né? A gente não tem noção da seriedade do que a gente está falando com Deus. Eu me lembro que no domingo anterior, nós estávamos na igreja e a pregação foi sobre Lázaro. E a Bíblia fala que Lázaro foi amigo de Jesus. Lázaro é a única pessoa que a Bíblia chama de amigo de Jesus. Quem não quer ser amigo de Jesus? Né? Todos nós queremos. Mas Lázaro era tão amigo de Jesus que Jesus sabia que podia contar com Lázaro até mesmo na morte. E Lázaro experimentou a morte, e só porque ele experimentou a morte, ele pôde experimentar o poder da ressurreição no seu próprio corpo. Amém? Aleluia, é isso aí, glória a Deus, glória a Deus. E naquele dia, naquele domingo, foi feito um apelo. Quem quer ser amigo de Jesus, como Lázaro foi? E o apelo foi feito de forma séria, não era um apelo leviano, sabe? Aquele que você quer que a igreja inteira venha. O pastor ainda falou, para e pensa no que você está falando. Lázaro foi amigo de Jesus e topou ser amigo até mesmo na morte. E eu me lembro que naquele domingo eu fui chorando até a frente. Eu falei, Deus, eu confio no teu amor. Eu quero ser chamada amiga de Jesus. Eu quero ser chamada de amiga de Deus. Isso foi no domingo. Na quarta, eu descobri que meu filho estava morto. E aí comecei a viver tudo isso e tal. Um dia o Rodrigo chega para mim e fala assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais te ver aí nessa cama. E ele ligou pro pastor Paulo Júnior e para a Lana, que são assim os nossos pais na fé, né? Talvez alguns de vocês conheçam o pastor Paulo Borges Júnior, do Ministério Sal da Terra. E aí ele ligou para o Júnior e falou assim, Júnior, eu não dou conta mais de ver a Sara desse jeito. A gente pode ir na sua casa? Pode. E foi. E a gente foi. E chegamos lá, já eram umas 11 horas da noite. Bem coisa de pastor mesmo, né? E aí a gente foi, chorou e comentamos e tal, não sei o que. Claro, eles sabiam tudo que estava acontecendo com a gente. Mas aí Deus usou a vida deles de uma forma muito forte, muito interessante. O Júnior olhou para a gente e falou assim, Rodrigo e Sara, eu conheço vocês há muito tempo. A gente anda junto, vocês são filhos. Eu conheço o coração de vocês. E se eu estivesse no lugar de vocês, eu acho que eu estava com as mesmas perguntas que vocês estão fazendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se daqui a 10 anos você olhar para trás e tudo que você vê forem 3 bebês mortos, então realmente vocês experimentaram 3 abortos. Mas se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e vocês conseguirem ver toda a vida, toda a ferramenta, tudo aquilo que Deus gerou através dessa história, será que vocês viveram realmente 3 abortos? Sabe quando Deus dá um tapa na cara da gente assim, sem luva de pelica? Aquilo foi o começo da minha restauração. Deus é um Deus de processos, queridos. Quantas vezes a gente quer que a nossa vida seja que nem filme, né, de ficção, onde o cara é cortado assim, arranca o braço dele e o braço cresce na mesma hora. Mas Deus é um Deus de processos.
E nem sempre as coisas, aliás, na maioria das vezes, as coisas não acontecem de imediato. Mas Deus foi maravilhoso, me conduziu por um processo de cura, de restauração. E até que lá na frente a gente descobre, finalmente, num médico aqui em Campinas, o que estava causando a morte dos bebês. E aí ele vai, explica tudo direitinho. Havia uma incompatibilidade metabólica entre eu e meu esposo. Ele ainda fala assim, né, que se talvez eu fosse casada com outro homem, ele com outra mulher, às vezes a gente nem ia viver isso, mas nós dois juntos dava esse problema. E chegava uma hora na gestação que meu corpo via o bebê como um corpo estranho e começava a lutar com aquilo até que o bebê morria. Eu falava, nossa, que coisa. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas e o Lucas? Ele, Lucas? Quem é Lucas? Eu falei, ô Lucas, o nosso filho. Aí ele olhou assim, filho seu com ele, dele com você? Sabe a hora que você fala assim, graças a Deus, é a cara do pai, senão isso ia dar um trabalho com a sogra. E eu falei, nosso filho. E aí o médico olhou para a gente e falou assim, olhou de novo para os papéis, para os exames, olhou para a gente. Vocês acreditam em milagre? E a gente, Aí ele falou, eu atesto para qualquer um. Esse menino é um milagre. Porque as chances de vocês terem um filho biológico juntos, sem tratamento, seria algo assim de 1 em 1 milhão. Eu falei, aleluia. Glória a Deus. E hoje, queridos, nós temos 4 milagres em casa. Um deles está aqui comigo, né? Ela morre de vergonha, vai me matar depois, mas ela está ali do lado da Aline. Uma das nossas princesas. Por que eu estou contando um pouco disso para vocês? Tem dias que eu conto um pouco da versão da história das meninas. Hoje eu resolvi contar a nossa história. Quando nós estamos gerando algo, as dores de parto, elas são fortes. Mas depois que isso é gerado, a alegria de segurar o filho no colo. É como Paulo escreveu, que essa leve e momentânea, engraçado que ele escreveu da prisão, vivendo maus tratos, ele fala assim, essa leve e momentânea tribulação de agora não é para se comparar com o peso da glória que nos está proposto em Cristo Jesus. Às vezes eu vejo crentes achando que a glória que nos está proposta está na eternidade. Deixa eu te falar, não. A glória de Cristo é para começar a ser experimentada aqui na terra. E não é para mim, é para nós. E não é para nós, igreja, é para nós, sociedade. Porque onde a gente chega, é chegado ali o quê? O reino de Deus. Onde você chega, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua vizinhança, no meio da sua família. Quando você chega naquele lugar, chega ali o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? Então, quando nós olhávamos para essas histórias, e a gente descobria que crianças eram tratadas como objetos. Se elas eram boazinhas, tudo bem. Mas se davam muito trabalho, é uma mercadoria com defeito, eu vou devolver. A gente falava, não. Eu já dei muito trabalho para meu pai. Se fosse pelo meu comportamento, eu jamais teria sido escolhida para ser filha. E nem você, fala a verdade. Mas a graça de Deus nos alcançou. E Ele olha para nós por meio de uma lente que se chama Cristo Jesus. E quando Ele olha para nós por meio dessa lente, Ele fala, eu vou terminar. Olha aqui a minha filha linda, santa, imaculada. Não há nela dolo algum, não há pecado algum. E você fala, como assim, Deus? Você está falando isso de mim? Eu, miserável pecadora que sou. Mas Deus está olhando para você através dessa lente que é Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos clamando por um avivamento? Posso te contar um lugar onde está acontecendo um avivamento nesse exato momento? Ucrânia, Polônia, Romênia, Alemanha.
A gente liga a televisão e vê aquela tragédia toda que está acontecendo lá. Quem merece ter um país lindo daqueles, ter a sua casa destruída por uma luta de poder que sai da cabeça de pessoas completamente enlouquecidas e endemoniadas? Mas aí Deus levanta a igreja. Deus não quer uma igreja que se encontra às sextas, aos sábados, aos domingos. Deus quer uma igreja que se levanta e que faz diferença onde ela está. Você sabe o que está acontecendo nas igrejas da Romênia agora, nesse exato momento? Eles empilharam as cadeiras e encheram as igrejas de colchões. E como que a gente vai fazer o culto? Esse é o culto. Esse é o culto que nós queremos oferecer ao Senhor. É receber o estrangeiro, é cuidar do órfão, é cuidar da viúva, é cuidar do necessitado. Isso é o verdadeiro avivamento. Sabe por quê, queridos? Porque nós não damos conta de fazer isso por nós mesmos. Nós somos muito pequenos, o nosso coração é egoísta. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Mas quando a gente fala assim, Senhor, me envia, eu estou aqui, a luta vai vir, a chapa vai esquentar, o diabo vai odiar essa ideia e vai tentar de todos os jeitos te desanimar. E aí talvez você vire para Deus e fale que nem Maria, né? Mas Deus, como vai acontecer isso? Como é que vai se dar isso? E a resposta é a do anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Existem coisas que a gente não entende. Eu estava vivendo o processo lá de perder os bebês. Nós orávamos por mulheres que não conseguiam engravidar. Elas engravidavam e davam à luz. As pessoas chegavam para mim na rua e falavam assim, qual que é o seu nome? Gente, que nem crente não era. Aí eu falava, meu nome é Sara. Nossa, Sara é mãe de muitos filhos, né? Esposa de Abraão. Eu só olhava assim, ó. Eu jamais imaginava que Deus ia tomar a nossa história, ia transformar a nossa dor em glória na vida de tantas crianças e adolescentes. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Eu não sei o que isso tem a ver com você. Você vai buscar isso em Deus. Eu só sei de uma coisa, que nós não podemos continuar sentados eternamente em berço esplêndido, fingindo que não existem crianças e adolescentes vulneráveis aqui ao nosso redor. E quando Jesus fala, deixai vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, não são os pequeninos bonitinhos que nem como que é o nome dela? Oi? Ana. Que nem a Ana. Muitas vezes são aqueles que estão lá com 9, 10, 11 anos de idade, na Cracolândia, tentando cavar cimento, completamente enlouquecidos. Há meses não sabem o que é um banho. Quem irá? Quem irá? Eu poderia contar N histórias para vocês. Gente, eu escrevi uns 15 tópicos, eu tô no segundo. Tô brincando, eu não vou me estender. É verdade, mas eu não vou falar isso tudo. Mas eu queria terminar o nosso tempo contando algumas das histórias para vocês. Uma vez, nós estávamos tendo uma turma de preparação para adoção. Todo mundo que quer adotar precisa passar por um curso, né? Isso é uma exigência legal. E lá em Uberlândia, quem ministra esse curso, juntamente com a Vara da Infância e Juventude, é a Ponte de Amor. Na verdade, a gente que organiza, a gente que puxa o carro, e o juiz faz questão de participar, e ele traz sempre algumas das técnicas e tal. E naquele curso, naquela turma em específica, estava um casal de pastores, um casal jovem de pastores da nossa igreja. E
E a gente estava muito feliz. E, claro, várias famílias têm adotado lá no nosso ministério, na nossa igreja e tal. Mas aí, eu tinha visto, por aqueles dias, uma reportagem que tinha saído no G1 de um menino que a mãe era usuária de drogas, o pai não sabia quem era e tal, e então não tinha condições dela voltar para aquela mãe. E aí aquela criança foi encaminhada, um menino de 4 anos, foi encaminhado para os tios-avós, né, para os tios da mãe da criança. Eles eram uma família de classe média, tinham 2 filhas, uma de 12 e uma de 14. Elas estudavam em escola particular. Então, era uma família, assim, entrevistaram e tal, acima de qualquer suspeita. Mas aí aconteceu uma coisa. Eles tinham pedido uma vaga na creche para aquela criança. E a assistente social do fórum conseguiu essa vaga. Ligou para eles e falou que podia levar, podia procurar e tal, que já era para ele começar imediatamente. Só que a criança não apareceu na creche. E aí, um dia, a assistente social fica sabendo disso, que ele não estava indo na creche. E alguma coisa, né? Deu um estalo nela, ela falou assim, opa, será que tem alguma coisa errada aí? E chegou sem avisar na casa. Quando ela pede para ver o menino, esse menino estava à beira da morte. Ele estava sendo torturado, ele não tinha mais unhas, ele tinha tido grande parte do seu corpo queimado com caramelo quente. O seu rosto estava todo deformado. E na hora, ela já chamou a polícia e aquele casal foi preso em flagrante. As meninas, as adolescentes, assistiam os rituais de magia negra que eles faziam. E aquela criança não era a primeira que estava sendo oferecida para Satanás. Esse menino vai para o hospital, ele sobrevive, depois ele vai para um abrigo, né? Uma instituição de acolhimento cristã. E, como cristãos que eram, eles oravam. E oravam, inclusive, com as crianças. Só que quando eles começavam a orar com aquele menino, o ventilador de teto caía, o vidro quebrava, era uma coisa assim, bem poltergeist, sabe? A luta espiritual era tremenda. Só que a juíza daquela cidade é uma mulher de Deus. E que a gente já tinha se conhecido porque nós tínhamos levado ela em Uberlândia para falar em um dos nossos congressos. E ela começou a orar. Aquele caso era tão pesado que ela mesma adoeceu, né? Ela se sentiu muito culpada. Como que eu dei a guarda para aquele casal? Né? Como que eu permiti isso? Meu Deus, e ela se culpava por isso. E aí um dia ela estava orando e ela se lembrou da Ponte de Amor. E ela me ligou no meu celular, eu olhei e falei, nossa, a gente não era amiga até então, a gente era conhecida. O que será que essa juíza está querendo falar comigo, né? Eu estava entrando no avião, saindo de Curitiba, voltando para casa. Aí eu atendi, ela falou, Sara, eu estou com um caso aqui, assim, assado. Ah, sim, detalhe, né? Quando eu vi aquele caso no jornal, eu fiquei indignada. Eu falei, tá vendo? O que dá? O Poder Judiciário, às vezes, fica insistindo demais com a família biológica só porque tem o mesmo sangue. Desde quando que sangue é o que nos faz família? Né? O que nos faz família é o amor, é um senso de pertencimento, é o vínculo. Né? E eu lembro que eu passei aquilo no nosso grupo de pastoras, no grupo de intercessoras, e eu pedi para que todo mundo, eu coloquei todo mundo para orar por aquela criança. 3 meses depois eu recebi esse telefonema. E quando ela começa a contar a história, eu falo, peraí, você está falando daquele menino que saiu no G1, a história dele? Ela falou, é. Então você era a juíza do caso? Ela falou, é. E aí que ela fala, Sara era uma família acima de qualquer suspeita. E me disse como que era e tal, e me explicou detalhes do caso. Ela falou, só que é o seguinte, é claro que eu tenho, assim, 500 famílias que querem adotar aquele menino aqui na minha cidade. Mas aqui, ele virou o menino da magia negra. Eu tenho que tirar ele daqui. Né? E outra coisa, eu preciso de uma família que vai dar conta da demanda espiritual. Porque é assim, assado. Ela começou a explicar o que estava acontecendo.
E aí eu estava orando e eu me lembrei de vocês. Será que vocês não têm uma família assim? E eu falei assim, na hora me veio aquele casal jovem de pastores na minha frente, assim, eu falei, eu acho que eu tenho. Deixa eu chegar em Uberlândia e vou falar com eles. Gente, quando eu comecei a falar com eles sobre a história, o homem, né, do casal, ele fala assim, eu sei exatamente a dor que esse menino sente. E aí ele levantou a camiseta e mostrou as cicatrizes. Aos 4 anos de idade, eles estavam acampando e teve um acidente. Um botijão explodiu perto de um carro e ele estava lá perto. E ele teve quase todo o seu corpo queimado, aos 4 anos de idade. Na hora, eu e o Rodrigo olhamos para ele, falamos assim, uau, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ser pai, ser mãe, ser filho, não tem a ver com teu mesmo sangue. Eu sou sua irmã. Você acha bonita ou não essa minha roupa de cenourinha? A gente é irmão. Porque Cristo fez de nós irmãos. Todo mundo achava que eles iam chegar lá para adotar aquele menino, né, para conhecer o menino e falar assim, olha, ele vai dar muito trabalho. Porque a psicóloga que está trabalhando com ele, ela trabalha com aquelas carinhas, sabe as carinhas que parecem os emojis, né? E quando fala a palavra adoção, família, ele pega a carinha do pânico. Claro, porque a família, a adoção, tinha sido o lugar onde ele tinha sofrido. Gente, quando eles chegam lá, a coisa acontece de uma forma miraculosa. Esse menino, no meio de tanta criança lá do abrigo, ele gruda naquele casal e ele os adota. Ele pede para ir embora com eles. Hoje, ele está com 12 anos de idade. Já passou por várias cirurgias, tratamentos, cirurgias plásticas e tal. Posso te falar uma coisa? Eu conheço poucas crianças que sejam tão felizes quanto esse menino. E agora, o ano passado, ele ganhou uma irmãzinha que veio da barriga da mãe dele. E eu queria contar mais uma história, posso? Você não vai dormir, não? Então tá bom. Só mais uma. Uma das coisas que a gente faz é buscar, é o que a gente chama de buscativa. Buscar crianças, buscar famílias para as crianças reais. As pessoas, a gente às vezes falam, né? Nossa, mas adotar é muito difícil, demora demais, muita burocracia. Gente, é claro que tem que ter documento. É claro que tem que apresentar um certificado que você não tem antecedentes criminais. A gente não pode colocar uma criança na mão dos bandidos que nem foram aqueles tios-avós lá que mexiam com magia negra e já tinham matado tantas crianças. E realmente, assim, o caso dele veio a denunciar esse grupo, né? A mãe de um deles também foi presa, enfim. Mas existem N casos de famílias lá da Ponte de Amor, por exemplo, que do dia em que eles levaram a documentação no fórum, ao dia em que o filho chegou, não deu nem 9 meses. A criança nasceu prematura. Por quê? Porque eles se abriram para as crianças reais. Deus não nos adotou porque ele estava querendo ser pai e ele era infértil. Aliás, se tem alguém que é fértil, é Deus. Se tem alguém que é capaz de gerar, é Deus. Se tem alguém que é capaz de cuidar, de amamentar, é Deus. Mas ele resolveu nos adotar. Porque ele nos amou do jeito que nós éramos. E do nosso jeito todo atrapalhado, ele falou, esse aqui é o meu filho querido. Vem cá. E com laços de misericórdia, eu te amo e te trago para perto de mim. Amém? Então, a adoção é para ser algo voltado para a criança e não para saciar o buraco do coração de um adulto que está ali carente porque não está conseguindo ter um filho, ou porque perdeu um filho e agora quer colocar outro no lugar, ou que está querendo segurar o casamento. Não, não é nada disso.
Então, uma das coisas que a gente faz é a busca ativa. A gente procura por famílias que estão habilitadas para adoção, juridicamente, né, habilitadas, judicialmente habilitadas, para que eles possam se abrir para adotar grupos de irmãos, crianças maiores ou adolescentes, crianças com doenças. E essas adoções são muito rápidas, porque está, sim, de adolescente disponível para adoção. Está, sim, de grupos de irmãos que têm um vínculo, tudo que eles têm na vida é um ao outro. Eu vejo as minhas gêmeas, né? A Kelly é uma das gêmeas, né? E ela fala para mim, né? Tanto ela quanto a Kathleen, nossa, mamãe de Deus, graças a Deus que você não separou nós duas, né? Porque imagina, o que ia ser da gente se a gente tivesse que se separar? Tudo que elas tinham era uma ou outra, até os 5 anos e meio de idade. Então, grupos de irmãos onde há vínculos devem ser adotados juntos. Crianças com doenças. É engraçado, né? Se a gente engravida, a gente não sabe se vai ter um filho com síndrome de Down, com autismo, se o corpo vai vir perfeito, se vai sofrer um acidente, vai perder uma perna. Mas na hora que eu vou adotar, eu quero uma criança saudável. Bom, então a gente faz campanhas para que a sociedade conheça as crianças reais. Isso tudo é feito com autorização judicial, há todo um protocolo e tal. E a gente foi fazer isso lá em Minas, lá em BH. Fizemos uma parceira com o Cruzeiro, time de futebol. E os meninos iam, então, gravar vídeos, os adolescentes, iam gravar vídeos falando de si mesmos, e dos sonhos que eles tinham e tal, se apresentando. O que eles iam fazer era isso. E esses vídeos iam ser colocados no site do Cruzeiro, iam ser passados antes, no intervalo do jogo e depois do jogo. Os meninos iam entrar com eles, né, com os jogadores. Enfim, então era uma campanha de adoção que o Cruzeiro estava fazendo em parceria com os grupos de apoio à adoção. Bom, e aí eles precisavam de 15 adolescentes. E escolheram lá, conversaram e tal, mas estava faltando um. E aí eles disseram, tem o Carlos, né? Mas a gente não vai colocar o Carlos, porque, gente, a chance do Carlos ser adotado, nossa, é quase zero. O Carlos era um menino com deficiência física, ele usava cadeiras de rodas, ele era obeso, ele era negro e ele já tinha 16 anos de idade. Realmente, é difícil arrumar uma família para adotar um adolescente com esse perfil. Mas o Carlos tinha 3 sonhos na vida dele. Ele tinha o sonho de ter uma família. Era o primeiro sonho dele. Ele queria muito uma família. O segundo sonho dele era conhecer os jogadores do Cruzeiro, porque ele era cruzeirense roxo, né? E o terceiro sonho era conhecer a praia, porque ele era lá da região de BH e ele não conhecia o litoral, né? Qual não foi a surpresa? Quando chegaram, colocaram o Carlos no programa. Acabou que puseram o Carlos no programa, chegaram lá para mostrar o campo e tal, para os meninos. Aí os meninos foram dar uma volta no campo, foram bater uma bolinha no campo lá, do ginásio do Cruzeiro, do estádio do Cruzeiro. E aí o presidente do clube falou assim, mas ele não pode ir. Por quê? Porque a cadeira de rodas vai estragar a grama. Todo mundo ficou irado, né, na hora, assim, contaram até 1000, falaram, não é possível. Mas não tem jeito, não tem jeito. Ele não pode ir na grama. Mas Deus é perfeito. Aí os meninos foram brincar, todos os jogadores do Cruzeiro chegaram, foram falar com o Carlos, pegaram a camiseta, autografaram. Ele foi o único que tem uma camiseta autografada por todos os jogadores e uma foto com todos os jogadores, né? Então, ele foi compensado dessa forma. E a outra surpresa é que, passado pouco tempo, uma família do litoral catarinense vê o vídeo do Carlos e resolve adotar o Carlos. E ele vai morar na praia. O Carlos tinha uma doença degenerativa. Ele viveu pouco mais de 1 ano com aquela família. Mas antes dele morrer, Deus deu o privilégio dele viver os seus 3 maiores sonhos. Isso é reino de Deus, queridos. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus.
quando eu olho para os irmãos lá na Romênia, enchendo a igreja, eles não querem saber se é muçulmano, se é judeu, se é cristão, se é espiritualista. É gente que está precisando de um canto para dormir, um lugar quente para dormir, um chuveiro quente para tomar um banho e uma comida para comer. Vem cá, essa aqui é a casa do Pai. Vamos andar comigo, porque andando comigo você vai conhecer o meu Pai, você vai conhecer o reino do meu Pai, você vai conhecer os princípios do meu Pai, você vai saber por que o meu Pai é tão especial e você vai querer ser filho do meu Pai. Amém, amém. Então, queridos, a minha oração hoje é para que, assim como a palavra de Deus fala lá em João, quantas vezes a gente fala que a gente quer glorificar o nome de Deus, mas será que é capaz da gente dar mais glória a Deus do que Ele já tem? Não, Ele detém toda a glória. Mas Ele fala lá em João, no Evangelho de João, que nisto o Pai é glorificado, em que a gente dê muito fruto, e fruto que permaneça. E sabe de que fruto que Deus está falando? É de gente, é de gente, é de gente. Que Deus derrame sobre nós o mesmo espírito de amor e de adoção que Ele tem e com o qual Ele nos adotou. Que Deus abra o nosso coração e os nossos olhos. Quando a gente fala, Pai, eu quero te ver. Quantas vezes a gente está dirigindo e Deus está querendo nos mostrar. Mas a gente acha que ver é ver um anjo branco com asa grande. Não, Deus está nos mostrando o mundo que está precisando de nós, que está precisando da igreja que revela o amor e a justiça de Deus. Esses somos nós. Amém, queridos? Amém?